Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. E nesse propósito estamos lendo a Bíblia em 90 dias. Hoje é o nosso 23º dia e vamos ler a 1 Samuel do 28 a 31 e 2 Samuel do capítulo 1 ao capítulo 9. Amém? Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para podermos entender e ter mais conhecimento na palavra do Senhor. Boa leitura. Livro de 1 Samuel, capítulo 28. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: "Fique sabendo que você e seus homens vão lutar ao meu lado." "Claro que sim", respondeu Davi. "Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer." "Está bem", disse Aquis. "Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida." Samuel havia morrido, e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: "Procurem uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la." "Em Endor há uma médium", responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com 2 de seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: "Consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome do homem e você vai mandar subir o espírito dele." A mulher respondeu: "Com certeza. Você sabe o que o rei Saul fez? Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então, por que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta?" Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor, pelo Senhor, o Deus vivo: "Eu prometo que você não será castigada por fazer isso." Então a mulher perguntou: "Quem é que você quer que eu faça subir?" "Samuel", respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: "Por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul." Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: "Por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul." "Não tenha medo", respondeu o rei. "O que é que você está vendo?" "Estou vendo o espírito subindo da terra", disse ela. "Como é o jeito dele?" perguntou Saul. "É um velho que está subindo", respondeu ela. "Ele está todo enrolado numa capa." Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: "Por que você foi me incomodar? Por que me fez voltar?" Saul respondeu: "É que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim, e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que fazer." Samuel disse: "Por que você me chamou, agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e seus filhos vão estar junto comigo, e o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus." No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: "Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor,
Faça o que eu estou pedindo, deixe que eu lhe traga um pouco de comida, coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada, mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou, levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado, pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e seus oficiais, e eles comeram, e naquela mesma noite foram embora. 1 Samuel capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e seus homens marcharam atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que é que esses hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul. E desde o dia em que chegou, não veio fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: manda esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira é dele conseguir a boa vontade de seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de que as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: juro pelo Senhor, Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado dessa batalha. Não encontrei nada de errado em você, desde o dia que chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar esses governadores. Davi respondeu: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Ax respondeu: eu sei disso e o considero tão fiel quanto o anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levante-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filistéia, e os filisteus subiram para Jezreel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoá e Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas, mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens, os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio, e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida e água, figos secos e 2 caixas de passas.
Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, mas, depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de uma malequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá, o território do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziclac. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi, os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas de seus homens, e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles, porém, podem pegar as suas mulheres e seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziglac, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com essa mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, e Jatir, Aroê, Sitmote, Estemoa, Racal, Armor, Orma, Borazã, Atás, Hebron, e também as cidades das tribos dos Jeramielitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Livro de 1 Samuel, capítulo 30. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse o rapaz que carregava suas armas: tira sua espada e me mate, para que esse filisteu pagão não caçoe de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ela. E assim morreram naquele dia Saul e seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam do outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e seus 3 filhos caídos no monte. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com eles para sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo.
Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-Sean. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegar a Bet-San. Tiraram da muralha os corpos de Saul e de seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias. Vamos iniciar agora o livro de 2 Samuel. O autor do livro de 2 Samuel é anônimo. No entanto, a tradição judaica acredita que Samuel, Natã e Gade contribuíram para a sua escrita. Originalmente, ele e seu anterior, quando foi escrito, ele e seu anterior não estavam separados no cânone da Bíblia hebraica original, sendo o único livro da Bíblia hebraica, a Tanakh. Junto com 1 Samuel, abrange um período de aproximadamente 140 anos, cerca de 1180 a 1040 a.C. Possui 24 capítulos. O propósito do livro de 2 Samuel é narrar a vida e o reinado de Davi, rei de Israel, e ilustrar a bondade de Deus para com os seus fiéis. Livro de 2 Samuel, capítulo 1. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclac. No dia seguinte, chegou o moço que vinha do acampamento de Saul para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: de onde você está vindo? Eu fugi do acampamento israelita, respondeu ele. Conta o que foi que aconteceu, disse Davi. O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos, disse o moço. Saul e o seu filho Jonatas também morreram. Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. E o moço respondeu assim: acontece que eu cheguei por acaso ao Monte Giboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou, e eu respondi: aqui estou, Senhor. Saul perguntou quem eu era, e eu respondi que era Amalequita. Aí ele disse: fui ferido gravemente, estou morrendo, vem aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que, logo que caísse no chão, ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: de onde você é? Eu sou Amalequita, mas estou morando aqui na sua terra, respondeu ele. Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: mate-o. O homem atacou Amalequita e o matou. E Davi disse a Amalequita: o culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor. Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Esta lamentação está escrita no livro do justo. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas dos Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte, eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro.
Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas, como eu estimava, como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. 2 Samuel capítulo 2. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoá, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, na cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com suas famílias. Eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Manaim, no outro lado do rio Jordão. Lá Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim, na verdade. Ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos, mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi, e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Manaí para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns de seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados, representando Isbosete, a tribo de Benjamim, lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça e enfiou a espada do lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. E por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamado de Campo das Espadas. Em seguida houve ali uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse: pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão. E todos os que chegaram paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abisai continuaram a perseguir Abner. E quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter que continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: juro pelo Deus vivo que, você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e seus soldados marcharam pelo vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim.
Quando Joabe parou da perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19 além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e seus soldados pegaram o corpo de Azael e sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira, ao anoitecer chegaram a Hebrom. 2 Samuel capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. O primeiro foi Anon, filho de Ainoá, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, na cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agito. O quinto foi Cefatias, filho de Abitai. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul, os que seguiam Davi. Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aias. Abner ficou furioso com isso e disse: "Você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá?" E continuou: "Desde o começo tenho sido fiel à casa de Saul, seu pai, os seus irmãos e seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, você hoje me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e seus descendentes, e que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça." Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: "Quem vai governar esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado." Davi respondeu: "Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul." Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Isbosete: "Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela." Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Baurim. Aí Abner lhes ordenou: "Volte para casa", e ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse: "Há muito tempo que vocês